fazer a leitura solene da palavra do Senhor, para que nós venhamos ter a reverência devida à sua santa palavra, amém? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que o que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque nenhum de nós vivemos para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morreremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse texto. Texto esse que está contido na Sagrada Escritura. E texto esse, Pai, que fala aos nossos corações. E eu oro para que o Senhor, que é bom, possa trazer a clareza desses textos ao nosso coração. Então eu te oro pela tua bondade, oro pela tua santidade, Senhor, que é manifesta em nossa vida. E que o Senhor possa derramar diante do teu povo, dos eleitos, a suprema graça, Senhor, que é devida. Tu és bom e confiamos em Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Poder sentar, amém, gente? Nós estamos vivendo numa época fragilizada, num fracasso cristão, e eu quero explicar o porquê. A ideia de viver para si, ela está sendo romantizada de uma forma terrível e abominável. Observe que hoje em dia, para muitos, viver para Deus é como fosse algo imaginário, como fosse algo inexistente, viver para o Senhor. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê o apóstolo Paulo sempre falando de uma forma muito completa, dizendo, ninguém vive mais para si. E quando você olha para a vida cristã contemporânea, de hoje, do momento, você vê muitas pessoas vivendo para si mesmo, vivendo por seus interesses, vivendo pelos seus objetivos, e você vê que Deus ele tem estado em segundo plano na vida de muitas pessoas. Deus ele está lá escanteado e Deus só é acionado nos momentos de dificuldade, no momento onde você está naquela situação do Salmos 23, que é no vale da sombra da morte. Então muitos só conseguem enxergar o Senhor nos momentos de suas dificuldades. As pessoas até vêm à igreja, tentam cultuar o Senhor, tentam adorar o Senhor, mas Deus conhece os corações. Deus sabe aqueles que de fato o querem, Deus sabe aqueles que de fato o amam, Deus sabe todas as coisas. Então muitas das vezes o cristão ele tem que entrar naquele texto que diz o seguinte, se o homem examinasse a si mesmo, jamais ele seria julgado. E isso muitas das vezes nos falta na nossa vida. Esse exame, ele tem sido deixado de lado e a nossa vida tem sido uma vida cheia de máscaras. E a gente ultimamente tem colocado muitas máscaras. E isso tem acabado com a nossa vida cristã, tem acabado com a nossa vida espiritual e a gente tem entrado num fracasso. E o pior de tudo é que você vê pessoas entrando no fundo do poço e não saem mais de lá. Ficam lá. E por mais que você veja o pastor ajudando, você vê os irmãos ajudando, lá elas querem ficar. E você não pode fazer nada. Porque uma decisão daquela pessoa está lá. Porque essa pessoa decide viver para si, para o seu ego, para os seus prazeres. As pessoas querem viver o prazer da carne. Prazer momentâneo e passageiro. E elas se entregam de forma desenfreada aos prazeres momentâneos dessa vida. E vão colher por isso. Porque nenhum prazer é melhor do que o prazer eterno. Nenhum prazer vai substituir a vida eterna que estaremos com Cristo Jesus. Então, o cristão ele é feito de reflexões. Ele vive com um pensamento aguçado, sempre fundamentado na pessoa de Jesus. Será que nós, como cristãos, temos a ideia de sempre nos perguntar, estamos vivendo para quê, por quê e qual é o meu objetivo nessa terra? Há essas perguntas que devem ser feitas na sua vida. Você não está aqui apenas meramente por estar sentado, tire isso da sua cabeça. Você não é apenas um crente nominal, Deus te chamou para uma missão, para uma obra. Agora, qual eu não sei, você tem que se encontrar. Você tem que saber qual é a missão que Deus deu a você. Deus não chamou você apenas para estar sentado na cadeira da igreja. Isso é conversa. Todos na igreja antiga sempre faziam alguma coisa. Porque eles eram e são importantes para o corpo de Cristo. Cada um não pode dizer, eu sou melhor do que esse crânio não é melhor do que eu. Somos e fazemos parte do mesmo corpo. Se você olhar para o dedo mindinho,
é um dedo esquecido. Ninguém nem lá olha, mas quando ele bate na quina de uma porta, na quina de um sofá, ele é lembrado. E é lembrado da pior forma possível. A mesma coisa é um cristão que às vezes ele está em oculto, mas ele está fazendo alguma coisa. Quando aquele cristão ele sai de cena, toda a igreja sente sua falta. A mesma coisa é o nosso dedo mindinho. É nesse então por isso que você vê que todo mundo tem sua importância no reino dos céus. Então nós devemos se perguntar e fazer uma reflexão de nossa vida e fazer uma varredura daquilo que não é essencial para a nossa vida. Para quem nós estamos vivendo? Para quem nós estamos esgotando toda a nossa força? Quem é que está tirando nossa paz? Quem é que está tirando o nosso sossego? Quem é que está desfalecendo minha fé? Onde é que eu estou desgastando toda a minha força? Pergunta a você mesmo. Deixe de ser covarde e não tenha medo das respostas que Deus vai dar a você. Que às vezes a gente não quer orar por medo das respostas que Deus vai dar. Eu já vi isso demais, não vou nem orar porque para Deus me mexendo. Não. Nós temos que pedir a Deus para que Deus fira a nós. Teve um certo homem chamado Agostinho de Hipona que diz o seguinte: feriste o meu coração e eu te amei. É na ferida que nasce o amor por Deus. É na dor que nasce a compreensão de quem Deus é. E às vezes é necessário passarmos por dores. E não isentar pessoas também de passar por dor. Teve um certo rapaz, ainda bem que ele não está online aqui, não está me vendo. Mas aconteceu a situação, essa pessoa me liga: pastor, me ajude. Eu queria saber como fazer isso aqui. Pelo amor de Deus, eu não sei fazer. É contigo e Deus. Não vai viver sua luta. Não escolheu? Viva. Se você escolheu viver para si mesmo, viva para você mesmo. Agora aguente as consequências e aguente o tombo. Porque quando nós escolhemos viver para o Senhor, quem está próximo de nós é o Senhor. Quando nós queremos viver para nós, só se achega perto de nós pessoas falsas. Amigos falsos, que no momento de dificuldade somem. Para quem nós estamos vivendo? Ou nós mesmos somos o centro de todas as coisas? Reflita sobre você mesmo. Reflita sobre você. Pare e pense para quem você vive. Porque você pode ser o centro das suas próprias atenções. Você pode ser o centro do seu próprio problema e você não está enxergando. Pare e comece a pensar mais em você do que pensar nos outros. Pensar nos outros está acabando com você. Está destruindo você. O verdadeiro cristão, ele tem que ter uma mente sempre voltada à perspectiva de que ele deve e vive e tem uma vida pertencente a Cristo. Você é de Cristo e de ninguém mais. Porque quem te comprou com sangue lavado e remido na cruz do Calvário, que limpou os seus pecados, foi Jesus Cristo. Não foi o seu pai, não foi sua mãe, não foi a igreja, não foi o pastor. Quem deu a vida por você foi Jesus Cristo e você pertence exclusivamente a Ele. Então você tem o objetivo e a missão de viver plenamente para a glória dele. Você sabia disso? Eu sei que existem fatores e fatores de dificuldades que tentam nos impedir de viver a missão que Deus nos deu. Que a primeira missão é viver para a glória de Deus. Eu sei que essa missão ela é difícil para nós. Porque envolve um embate, envolve uma luta que é a carne e o espírito. Porque pense numa coisinha difícil, ela lutar contra a carne. Amém? É fácil ou é difícil? Ô, coisa difícil, meu Jesus. Vixe, meu Deus, eu me arrepio todo dia, brincadeira. Olha, por facinho, né? Me arrepio todinho. É difícil viver a vida no Espírito. Porque também é difícil viver uma vida com Deus. Em que sentido, pastor? Se levantar pela manhã e orar é difícil. É o que nossa carne mais odeia. Quem quer se levantar e orar pela manhã? Ninguém. A gente quer ter mais um pouco de descanso, porque o outro dia foi corrido e está sendo difícil, e está sendo tudo difícil. Então se levantar pela manhã está sendo um milagre até. Devocional não existe mais na vida de muitos cristãos. Eles só nem mais querem abrir a Bíblia. Eles só abrem ao domingo porque é o jeito, porque o pastor mandou abrir.
A vida de santidade já não tem mais luta, é o que vem, está fazendo, está pecando mesmo e assim vai. Então você vê que a vida dos cristãos está pregressa, uma vida terrível. E a vida com Deus é aquela vida maravilhosa, onde você está ali lendo, orando, se dedicando ao Senhor. É uma vida que, infelizmente, está sendo aquela vida, vamos jogar todas as nossas sujeiras por debaixo do tapete. Que Deus nos livre disso. Porque temos um compromisso com o Senhor. E quando nós assumimos um compromisso com Ele, nós devemos viver para a glória dEle. Eu sei que os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, mas a nossa intimidade com Deus não pode ser a última opção. Ela tem que ser a primeira opção do nosso dia. Não deixe para buscar o Senhor quando as coisas estiverem ruins na sua vida. Não deixe para buscar o Senhor quando o ente querido seu estiver de cama, ou alguém que você muito ama esteja passando por dificuldade. Não faça isso. Isso é uma imagem muito pequena de Deus. Deus não é aquele bombeiro que está ali apenas para apagar o fogo nos momentos difíceis. Deus é aquele que quer estar plenamente perto de nós em todos os momentos, bons e ruins. Nós não vivemos para nós mesmos, como Paulo diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nós devemos tirar muito essa ideia do mundo de nossa consciência, de nossa mente, de sempre nos empurrar para buscar os seus próprios interesses. Paulo diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Nós devemos ter essa convicção. Observe só uma coisa. A nossa família precisa ser amada, você concorda comigo? Seus filhos precisam ser amados, a sua esposa precisa ser amada, o seu trabalho precisa ser amado, a igreja precisa ser amada, os relacionamentos interpessoais, que são algo externo, seus amigos do trabalho, seus amigos, vizinhos, enfim, precisam ser amados. E eu quero dizer uma coisa a vocês, se você não consegue ter uma imagem profunda sobre Deus, você vai começar a amar essas pessoas de forma errada. Oxe, pastor, mas como assim? Porque você vai amar da forma como você acha que é para amar. Pode observar, o amor ele é incondicional. Não é por aquilo que alguém faz por mim que eu devo amar. É independente do que ela faça comigo, eu vou amá-la. Então, quando eu tenho uma imagem muito pequena de Deus, ou eu não tenho uma vida dedicada com Deus, eu vou amar segundo o que aquela pessoa pode me oferecer. Se aquela pessoa me oferecer alguma coisa, eu vou amar ela porque ela me ofereceu alguma coisa em troca para que eu possa amá-la. Não vai ser o amor incondicional. Observe que o nosso amor ele é tão maquiado, é tão fingido o nosso amor, muitas das vezes, que pode prestar atenção, se alguém falar alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica com raiva. Se chateia, passa tempo sem falar e fica assim, assado. Porque a nossa dedicação a Deus e a nossa imagem de Deus, às vezes, ela está muito rasa. Então, quando você olha para a família precisa ser amada, amém, gente? Os amigos precisam ser amados, as pessoas que estão no seu trabalho precisam ser amadas. Então, quanto mais uma visão sobre Deus profunda você tiver, mais o amor incondicional estará plenamente, perfeitamente evidenciado na sua vida. Porque o amor com condições é um amor falso, é um amor fingido, é um amor sem caráter. E devemos ter cuidado com isso. Lembre de uma coisa, dedique a sua vida ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa a vocês, que quanto mais você se dedica ao Senhor, você não perde. Muito pelo contrário, você só ganha. Você só ganha. Ganha você, ganha a sua família. Pode observar com a vida de Jó. Os filhos não eram crentes, mas Deus o abençoava da mesma forma. Amém, gente? Deus abençoa os filhos daqueles que são crentes, mesmo não sendo crentes. Deus abençoa. Amém, gente? Então, que você entenda algo muito importante. Deixe tudo para viver para Cristo. Amém, gente? Deixe tudo para viver para o Senhor. Outro ponto muito importante é que Paulo entra nesses dois pontos aqui, que diz o seguinte, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Esse é um dos pontos cruciais, porque envolve aqui o nosso ego. Porque quando Jesus diz, você quer ser meu discípulo? Venha a mim, nega a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Primeiro aspecto do se negar a si mesmo é muito difícil. Negar a você mesmo é fácil? Seja sincero comigo, não é fácil.
Eu digo porque tem coisas que você luta, erros que você luta na sua vida, que já faz tempo que você vem lutando e não está conseguindo vencer. Mesmo você orando, mesmo você jejuando, mesmo você lendo Bíblia, você não consegue vencer. Só um milagre, né? Só a graça de Deus. Porque esse é o ato difícil do Evangelho, é negar a você mesmo debaixo do poder e da ação soberana do Senhor. Não vem de nós, vem de quem? De Cristo. E o pior é de que quando a gente, Deus me dê mais uma oportunidade para me exercer o meu cristianismo com amor, com graça, com todo o zelo, quando Deus dá a oportunidade, a gente explode e acaba com tudo. É ou não é? A gente faz misericórdia. Você perguntar, Senhor, falhei de novo. Graças a Deus que somos dele. Que se ele acabava de fulminar a gente ali mesmo. Graças a Deus porque ele é misericórdia. Não é assim, gente? Deus é muito misericordioso. Que bom servir a um Deus misericordioso. Que olha para nós com graça e com bondade. Que quando a gente falha, meu amigo, a gente falha consciente, vamos ser sinceros. Teve um rapaz que, pastor, falei de novo, fui amém, seja bem-vindo ao time. Hoje eu só acho normal, filho, não estou achando nada normal. Só acho uma bênção quando você confessa que errou, porque você demonstra que teve consciência que errou. Você ainda está e tem o Espírito Santo dentro de você. Que uma pessoa que erra e não tem pesar pelas suas consequências, é uma pessoa que há dúvida se o Espírito de Deus ainda vive naquela pessoa. Que eu digo a você, qualquer pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, e com essa palavra, quando ela falha, o Espírito Santo o condena. O diz, você errou. Você falhou. E eu boto para rir, mas pastor, é difícil, filho. Ele não disse que seria fácil. É difícil. Porque meu pastor, errei de novo. Eu explodi, eu me acabei todinho e quase que eu dava e batia. Eu boto aí, filho, bem-vindo. Pedrão, Pedoca. Pedro não foi um deles, queria dele uma espadada na orelha do homem, quase que vai embora a cabeça com tudo. E tinha ali o mestre para dizer, Pedro, não é assim que aprendeste. E você vê que Pedro foi crescendo em graça, em sabedoria, e chegou naquela plena compreensão de dizer, eu estou pronto para dar minha vida a Jesus. Façam o que quiserem comigo. Eu lhe darei a minha vida de livre, espontânea vontade ao Senhor. A vida do cristão deve ser um reflexo da vontade de Deus. Isso envolve pontos que são essenciais, gente. O que é que envolve? Obediência. Esse é um ponto crucial da fé cristã, é a obediência. O que é que o próprio Deus fala para Saul? Eu prefiro que você o quê? Me obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que estão sacrificando. Do que? Obedecendo. Essa é a maior imagem daqueles que vivem para o Senhor. Aqueles que vivem uma vida de obediência. Quantas pessoas querem sacrificar? Querem se sacrificar do quê? Obedecer. É muito triste porque quando você fala com pessoas que estão nesse campo do sacrifício, ela acha que tudo é meritório. Eu vou fazer porque Deus vai me dar alguma coisa, vai fazer isso ou aquilo, e ela está nesse campo. Amém, gente? Teve esses dias, o irmão falou algo interessante e me chamou a atenção lá em Cabedelo. E eu queria meditar com vocês, depois a gente volta para cá, amém, gente? Faz tudo sentido do que eu vou falar aqui, por isso eu quero abrir lá. Abre Eclesiastes capítulo 3, por favor. E agora o negócio ficou bom, não? Eclesiastes é uma bênção. Quem já leu Eclesiastes, diga amém. Quem já pensou em parar tudo por causa de Eclesiastes, diga amém. Eita, Jesus. Quem nunca, né? Quem achou, diga amém. Eclesiastes capítulo diz o seguinte. Um dos pontos essenciais é obedecer, e o ponto principal é obedecer a palavra do Senhor. Que envolve e requer sacrifício, de uma certa forma. E é o seguinte, tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aqui um dos pontos que a gente aqui nos choca, porque a gente está muito influenciado com o tempo atual, que é muita correria, e tem que resolver, e tem que fazer, e tem que ser assim, do meu jeito. E Deus não trabalha da forma como nós estamos aqui vivendo no nosso dia a dia. Esse tempo corrido, esse tempo que tem um objetivo final. Não, Deus trabalha com o tempo dele.
Não é o seu tempo, esqueça. É tanto que existe dois tipos de tempo, né? Que é o tempo Cronos e o tempo Kairos. Que o tempo de quem? É o tempo de Deus. Kairos é o tempo de Deus. E o crono é o nosso próprio tempo, que Deus sabe o que está acontecendo aqui, mas Ele não age no nosso tempo ou no dia que a gente quer. É por isso que o autor de Eclesiastes diz, tudo tem o seu tempo determinado. Por que tempo determinado? Porque Deus determinou um tempo para aquilo acontecer. Não foi para acontecer no seu dia, na sua hora, ou do jeito que você quer. Porque nós somos assim, gente. Nós tentamos arquitetar a nossa vida para que esse tempo se manifeste. Mas não vai se manifestar. Veja como foi que Deus fez com que o tempo de Cristo viesse, que foi na plenitude dos tempos. Ele montou todo um cenário para que Cristo viesse e se manifestasse. E aqui é nós querendo fazer como Deus faz. Tentar arquitetar tudo para que esse tempo aconteça. E não vai acontecer, porque você não é Deus. As coisas só vão acontecer quando Ele quer que aconteça, porque Ele é soberano. Por isso que a sua posição apenas é obedeça, porque o Senhor, soberano sobre todas as coisas, é Ele e não você. Mas que você tenta organizar aqui, fazer aqui, mexer aqui, só vai acontecer no tempo determinado dEle. Porque Ele que move todas as coisas em favor do seu povo. E ponto final. E ele diz o seguinte, agora começa aqui um choque, e você vai se chocar. Vamos refletir sobre isso. Há tempo de nascer e tempo de quê? Uma das maiores certezas da vida de uma pessoa assim que ela nasce é a morte. Porque Deus determinou o dia de sua morte. Deus determinou o dia do nascimento e o dia de sua morte. É tanto que o autor diz, é tempo de o quê? Tem um tempo que alguém nasce, mas tem um tempo também que uma pessoa vai ter que morrer. Eu sei que a morte nos choca, não? A morte, quando nos pega, às vezes nos pega até de surpresa. Mas é uma coisa que já está dentro da palavra, está decretado pela palavra. E é um dos pontos aqui que... Outro ponto que ninguém gosta. Veja só, parte B do verso, que diz o seguinte, tempo de plantar e tempo de colher que se plantou. Resumindo, Deus está dizendo que você planta, você colhe. O que você anda plantando na sua vida, você vai colher. E a gente não pode nem poupar essas pessoas de não colher, que elas vão colher. E tem pessoa que ainda não aprende. Continua plantando mais ainda. Vá-se embora. Gente, não me trate como frio, pelo amor de Jesus, pelo amor de Cristo. O povo de pastor é um bloco de gelo. Eu acho que ele não tem sentimento. Não, gente, eu tenho sentimentos, tá? Mas é porque eu consigo entender que tudo que o homem faz, ele vai ter que colher, gente. E principalmente quando você vê a nós dizendo às pessoas, gente, obedeça a palavra. Obedeça a palavra. E essas pessoas não querem. Elas não querem obedecer. Elas querem viver a vida como fosse morrer. Eu vou ter que viver porque eu estou novo. Pronto. Fica à vontade. Viva enquanto você está novo ou está nova. Curta mesmo. Beba, farre. Fica à vontade. As consequências chegarão em breve. Mas quando chegar, meu irmão, a única coisa que eu tenho que fazer é apenas te amar. Mas te poupar eu não posso. Nem se meter eu posso, porque pode sobrar para mim. Estou fora. Amém, gente? Estou fora. Eu vejo pessoas plantando todos os dias. Olho para, às vezes, meus familiares, vejo plantando todo dia, digo, a conta vai chegar. A conta vai chegar. Vocês não estão nem para obedecer como fosse um fardo terrível dizer assim, negue a você mesmo. Fecha essa boca, não bebe, não fuma, não farra, não se prostitui. Não faz isso contigo, não se destrói, não joga tua vida no lixo. É um fardo de dizer isso para essa geração, é um fardo de dizer isso a elas. Mas a conta vai chegar. E quando chegar, não trate Deus como injusto. Não fique, Deus está difícil, vou jogar tudo para o alto. É problema seu. Porque o aviso foi dado, está sendo dado.
Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Você já parou para pensar um dos pontos aqui essenciais sobre esse matar e tempo de curar? Não é Deus mandando matar a gente não, viu? Vá matar o povo não, pelo amor de Deus. Mas às vezes, existem pessoas que a gente tem que tirar da nossa vida. Porque acaba conosco. Destrói a nós. E a gente precisa se curar. Essas pessoas a cura só virá sobre nossa vida quando essas pessoas saírem de cena. Concorda comigo? Tem pessoas que precisam ser curadas psicologicamente, mas não vão. Porque ainda vivem naquele contexto onde existem pessoas que matam elas psicologicamente. E você só vai ser curado quando aquelas pessoas morrerem e saírem da sua vida. E quem tem que fazer isso é quem? Diga eu. É você. Pastor, que é isso? É muito pesado, eu posso fazer nada. Uma pessoa, esses dias chegou para mim conversando, e eu calado. Mas pastor, eu fiz, você tá porque você quer. Eu não posso fazer nada por você. Mas o que é que você acha? Eu não acho nada. Quem tem que achar é você. Quem está sofrendo é você, não é eu. Quem está na sua pele é quem? É você. Se você está aguentando apanhar, está aguentando sofrer psicologicamente, vai embora. Silêncio toma conta do auditório. Nem respirações curtas. Só o ventilador. Tempo de derrubar e tempo de... Às vezes, existem histórias que precisam acabar para que novas histórias sejam construídas. Se você for numa casa velha, ela tem que refazer todo o seu alicerce. Concorda comigo? E existem pessoas que querem construir uma nova história em cima de alicerces velhos e não vai. Vai cair de novo. Vai cair de novo. Vai cair de novo. Vai cair de novo. Não dá para a gente brincar com o Senhor. Tudo vem à tona. Amém? Não dá para você esconder por muito tempo sua vida medíocre, porque ela vai ser revelada. O povo acha que o pastor é menino. Quando você vem com um caju, eu estou lá no sítio do irmão Binha comendo castanha. Sério mesmo. Eu com caju, já estou com a castanha e Binha lá sentado na rede, só. Já, pastor, filho, já sei, já. Não precisa me contar não, que eu já sei. Com Deus não se brinca, Deus não se deixe zombar. Você vai acabar destruindo sua vida porque você está brincando com aquilo que é sagrado. Não trata aquilo que é sagrado como profano. Não faça isso. Quer fazer, faça. Mas não fica dando de doido, não fica brincando em cima do muro com o Senhor, sabe? Já viu aquele crente, Raimundo, um pé na igreja, um pé? Depois, não chore. Porque eu já vi pessoas chorando, desesperadas na minha frente, eu calado. E a minha esposa, né, porque é mulher, por isso que mulher não pode ser pastora, amor, por causa disso. Ó. Ela bota pra rir depois, né, limpando as lágrimas e rindo. E você quase chora lá, não precisa chorar não, velho. O povo morrendo, pastor, porque não sou gay, pastor. E ela lá comigo, e ela coisa cheia de lágrimas. E eu nem aí. Já parou, depois os olhos, já pronto. Agora daqui em diante quero ver os frutos, viu? Aí eu choro. Aí eu vejo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, está trazendo você para Cristo, e aí tá certo. Mas até então, chorar, todo mundo chora, gente. Chorar, todo mundo chora, o ímpio chora. Mas a Bíblia diz que o choro do Senhor, a tristeza do Senhor traz arrependimento. Quando o choro vem de Deus, vem mudança junto. Mas quando você vê a pessoa chorando, está tudo difícil, pastor, o problema é seu. Quero que venha mais para você aprender. Eu oro para que você venha mais para você. Eu quero que você se quebre todinho. Porque se for de Deus, aí Deus vai quebrar você todinho. Todinho, vai mastigar você até você aprender
e dizer, eis-me aqui, Senhor. Acabou. Ele vai deixar você naquela situação, para onde eu irei, só tu tens palavra. Quem já ficou nessa situação, diga amém. Eu levanto logo as minhas duas. Se os pés pudessem levantar, eu levantei. Ele vai fazer isso com você. Porque você é dele. Quando não é, sabe o que ele faz? Fique à vontade, faça o que você quer. Só acumule ira para você até o dia do juízo. Pastor, que dureza. Aqui. Está aqui. Quem está no caminho certo, isso aqui soa como favas de mel. Mas quem está nos caminhos tortuosos, isso aqui, meu amigo, desce. É mais amargo que o fel. Eu sabia o que era fel, mas um dia desse comi um fel de um peixe, quase dá um troço em mim. Que negócio ruim, amargoso da peste, velho. Que aí quase mata um pastor com aquele fel, velho. Que eu fiz, isso é o fel, é que por isso que eu entendi. Agora o texto bíblico faz sentido. O fel, ô coisa ruim. O mel é gostoso, não? O mel, aquele mel original. Não sei nem se é doce direito aquilo. Que negócio gostoso, maravilhoso, velho. Não é assim, não é? Por isso que quando o texto diz, vem como mel, coisa maravilhosa. Tempo de derrubar e tempo de construir. Derrube as velhas histórias para construir novas histórias. Amém, gente? Amém. Não se apegue ao passado, não se apegue à situação, se apegue a Deus. Sabe por quê? Tudo passa, gente. Tudo passa. Tudo é passageiro. Concorda comigo? Tudo passa. A única coisa que não vai passar é Deus. É Cristo que te salvou. É assim ou não é? Eu digo, mas eu vou dar um exemplo prático. Está lá, minha filha sempre tem aqueles momentos, né, onde eu me sento ali com elas e converso, tal, a gente fica conversando. Eu sempre digo, olha, lembre de uma coisa. Curta esses amiguinhos, essas amiguinhas, realmente brinque, converse, mas lembre, é passageiro, tá? Dessas salas aí, só 2, olha lá, nenhum vai ser seu amigo. Lembre que a vida passa. Lá na frente, quem vai estar com você é apenas 3 pessoas. Primeiramente é Deus, eu e sua mãe. Eles não vão estar com você no momento difícil. Lembre-se disso. Brinque, sorria, corra, jogue bola, faça amizade. Mas lembre-se, eles não vão estar com você. Tempo de chorar e tempo de quê? De rir. Tem pessoas que estão mais chorando do que rindo. Mas está chorando por quê? Por quê? Quer. Você sabia que é você que escolhe estar na situação que você está? Sabia disso? Tem situações que é você que escolhe. Ou melhor, tem pessoas que inserem você dentro. Ah, Jesus amado. Queria me colocar na situação, filho. Eu não. Ei, pode me tirar. Não, mas o senhor, filho. O senhor o quê? Não. Não. Pode me tirar daí. Não vou não, meu irmão. Tenho muito problema para resolver. Vou resolver isso mais nada. Fique com vocês resolva para ir. Não, porque a família resolve tudo de maior. Não vejo nenhum bebê não. Resolva para ir. Em nome de Jesus. Não bote nesse meio não. Em nome de Cristo Jesus. Pastor, por que eu sou agir assim? Porque cada um tem que tomar conta da sua vida. Não soube plantar, não soube colher, então colha por aí mesmo. Não vem para cá não, para casa não. Fica por aí mesmo. Vai para lá. Não, pastor, mas isso é frieza. Frieza não, meu amigo. Quando é avisado demais, não quer ouvir, quebre-se sozinho. Não vou me quebrar com você não. Está aqui, eu vi um relato de uma mãe. Aí você, que mãe fria, que isso aqui. O relato de um filho que estava nas drogas, chegou na cara dela e disse o seguinte: esculhambou ela do que não devia, falou coisa do que não devia, e disse assim, ela na cara dela: homem, eu queria que a senhora morresse. Não se meta na minha vida, eu faço dela o que eu quiser, eu tenho meus amigos. Cuide da sua vida. Ela disse, meu amigo, naquele dia, parece que aquelas palavras entrou no meu coração. Foi como se fosse uma flecha. Ele caiu, foi preso, saiu de casa, vai fazer 10 anos que está preso. Ela disse, sabe quanto dia eu fui lá? Nenhum. E nem vou, e nem quero ele na minha casa. Foi assim que ela falou. Sou cristã, avisei, foi mais de 10 anos avisando, batendo até no crise, no final ele me chutou, feito uma cachorra, como fosse nada dele. Então, já que ele não precisa de mim, resolva a sua vida só. Vai embora. Ela disse, quando ele sair, até me mudei de local para ele ir para outro canto, que ele nem sabia que eu existo. Pastor, mas isso é ódio no coração, feito, está perdoado, amo o meu filho, mas para vir ficar comigo vai ter que crer no que eu creio.
E ele disse que eu morresse. Então, já que para dentro dele eu estava morta, literalmente, agora eu vou ser morta para ele. Meu Deus, que frieza. Não, gente. Não quis. Amém, gente? Não quis. E a mãe disse, se você for preso, eu não vou lá. E não foi, eu não vou passar vergonha por causa de você, porque eu estou avisando a você que você não tem amigo. Eu tenho meus amigos, e se eu cair, só às vezes vão estar lá comigo. Quem foi lá até hoje? 10 anos? Só o pai. Só foi 2 vezes. Ele manda a carta, ela lê e não responde. Aí, pastor, que frisa, falta de amor. Eu disse, amo meu filho, oro por ele todos os dias. Mas eu não vou acabar a minha velhice por causa de seu ninguém. Amém, gente? Ou se todo mundo agisse assim, essa geração era outra, gente. Concorda comigo? Sofra aí só. Quando você quiser voltar e mudar, a gente está aqui. Também não quer não? Fique por aí mesmo. Vá para os seus amigos lá. Amém, gente? Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de ir. Pesado, não? Isso é que Deus está dizendo para nós. E a gente não obedece. Tem pessoas que não merecem a nossa presença. Concorda comigo? Tem pessoas que não merecem nossa ajuda, gente. Pastor, mas eu estou falando isso de uma forma ferrenha. Não, gente, entenda uma coisa. Eu estou falando de um histórico que você já vem ajudando, falando, se envolvendo, morrendo, se acabando todinho. É isso que eu estou falando. Não estou falando daquela pessoa que errou contigo 1 ou 2 vezes. Não, não é isso, não. É uma pessoa que já faz anos que vem acabando com você. É isso que eu estou falando, tá? Pelo amor de Deus, não entenda. Porque nós devemos amar o próximo. Mas tem situações que nós devemos dar o quê? Um basta, porque já deu. Você vai acabar com sua vida, com sua saúde, por pessoas que não querem nada com a vida. Seja sincero comigo, gente. Esses dias... Ninguém chega aqui não, mas vou falar. Chegar, chegou. Esses dias uma pessoa me chama, conversa. Rapaz, fala com fulano, rapaz. Que fulano está passando, disse que ia dar um fim na vida, que não sei o quê. Essa eu disse, já contei, já vai 18 vezes que ele diz isso. Que vai dar um fim na vida. Pode até dar, mas eu digo a vocês, os históricos de pessoas que se suicidaram e fizeram alguma coisa, elas não diziam nada. Ia lá e fazia. Pode fazer, tá, gente? Não estou dizendo que não é. Mas a estatística é daqueles que falam, não fazem, mas aqueles que não falam vão lá e fazem. Parece que está tudo bem com eles. E quando você vê aquela surpresa, rapaz, fulano se matou. Você que está, meu Deus do céu. Eu disse, sabe qual é o problema? É porque você escolheu estragar esse filho aí seu. Eu o quê, filho? É isso mesmo que você me ouviu. Você escolheu estragar. Criou muros e muros e muros. Era caindo e apalpando. Já viu aquela mãe que caiu, está morrendo, fica apalpando o homem, deixa o cabo ralar o joelho, pelo menos. Quando ralar o joelho, você pega um balde de metiolate dos anos 90 e joga nas canelas. Eu me lembro como fosse hoje, eu vou dizer, não, mas eu caí. Minha mãe falou, olha, você vai cair, vai se machucar seu joelho. Se você vir, eu vou botar álcool 70 diretamente na ferida. Porque vou ter que limpar, não sei o que, isso era a conversa dela, era para arder mesmo. Os metiolatos deixou de arder, né? Eu peguei, ralei, caí na bicicleta, ralei, meu amigo, fui para casa com tanto medo. Ela, vai tomar banho, vai lavar. Lavei meu joelho todinho. Ela pegou o álcool 70 e derramou no meu amigo. Chega, a perna balançava assim, ó. Já tremia. Ela fez, eu avisei a você, não é porque eu estou sendo mal, não, é porque é o remédio que vai fazer com que limpe, né, as bactérias e tal. Meu amigo, eu aprendi, rapaz, melhor ouvir. É melhor obedecer. Chega a dar, fazia assim, parece que tinha parece que alguém estava de dentro da minha mão, puxando assim para dentro da carne, assim. E tem pessoas assim, na vida. Amém, gente? Caiu, resolva. Teve um dia que a minha esposa disse assim lá em casa. Olha, trabalho da escola me avise antes para a gente comprar o que tem que comprar e fazer. Tá certo assim? Tá bom. Não avisaram. Avisou no domingo de manhã. Sem problema, se vire e faça sozinha. Não, mas vou fazer como, filha? Ela, não sei. Mas aprenda a ter responsabilidade com as coisas. Papai, eu fiz papai, não esqueça seu pai.
Amém, gente? Resolva com sua mãe. Mas se a mãe não compra, quem vai comprar? Aprenda, você teve quinta, sexta para falar, e tem ainda sábado, né, que tinha coisa aberta de cabelo. Não que falar no domingo, resolva a sua vida. Amém, gente? A gente tem que ensinar isso, senão, meu amigo, a gente ficar parando queda, a gente vai estragar os filhos da gente. A gente não para, ainda estraga, meu irmão. Já viu pais que ainda tenta fazer o que é certo, no final ainda estraga? Acontece. Não está no nosso controle, né? Se estragar, não está no nosso controle. Tivesse, né? A gente não queria nunca que os filhos da gente se estragassem, ia ser tudo perfeito, né? Mas acontece de se estragar. Não tente. Certa vez, eu conversando com um psicólogo, ele é cristão, aí chegou uma mãe, um filho no consultório, e disse, minha mãe não liga para mim, só liga para o meu outro filho, para o outro meu irmão, e não sei o quê, e eu pá, ele deixa ela falar bem muito, falou. Não, porque ela ama mais minha irmã, e não me ama não sei o quê, então. Aí ela, deixa eu te fazer uma pergunta, como é a tua outra irmã? Cabeça virada, pelo amor de Deus. Teu irmão, pelo amor, nem fala, cabeça virada, 30 anos, não construiu nada. Falei, e tu? Ela falou, tem meu trabalho, já comprei meu apartamento, tem minha moto, corro atrás direto, meu outro irmão está acabado também, bebendo, farrando, fecha ou não é fecha? Fé. Quem a sua mãe mais amou foi você, o resto ela escolheu estragar, destruiu a vida de tudinho. Oh my God. Parou queda demais. Porque, infelizmente, a gente mira no filho, às vezes, né, e tem um preferido, né? Não existe isso, gente. O que você faz por uns, faz por todos. É 100% de cada um. Já viu Jesus? É 100% Deus, 100% homem. Acabou. Aí, às vezes, a minha mais nova, ela tem muito isso, né? Ela é muito ciumenta. Deixa eu te fazer uma pergunta, agora você só pode escolher uma pessoa. Entre eu e minha irmã, é quem eu fiz? Não tem entre você e sua irmã. Não existe isso. Eu amo as duas 100%. Eu vou fazer pelas duas 100%. Vou entregar o amor 100% que é sem entregar. Agora, tem uns que faz mais por onde. Porque tem uns que não faz por onde e a mãe baba. Mima, faz tudo. E tem outros que faz por onde e não está nem aí. E ela, pronto. Já sei que o senhor e minha irmã só não vai. E eu e minha mãe, eu fiz, sua mãe. Ela o quê? Eu falei, sua mãe. Entre vocês e a sua mãe, eu vou escolher sempre a mãe de vocês. Sabe por quê? Porque quando vocês forem embora, vai ficar eu e a sua mãe. Amém, gente? Por isso que não vale a pena o casal estar brigando por besteira, se acabando por causa de filho. Porque, dá um relato aqui rapidamente, não sai do aspecto, está ainda aqui em Eclesiastes 3. Teve um rapaz que ele era doido que eu desse aula para ele, para o filho dele de celular, né? Meu irmão, eu sei que você mexe aí, cara, não vejo seus equipamentos. Você vai dar aula ao meu filho um dia, tal. Eu falei, meu irmão, não dou. Não dou, de jeito nenhum. Misericórdia, não. Ele, não, você vai dar, você vai dar. Só sei que ele pagou um curso, não sei onde o menino fez. Aí ele queria, porque queria que o menino vivesse o sonho dele. Não existe isso, gente. Do pai querer que o filho cumpra um sonho que era dele. Deixa o filho dele cumprir o sonho dele. Do jeito dele, onde ele quiser. Ninguém vai empatar isso não, gente. Quer ser o quê? Quero ser mecânico. Seja, meu irmão. Seja o melhor mecânico da cidade. Honre a Deus com o seu trabalho. Não, você vai ser médico. Porque eu não fui, você vai ser. Não existe essa transferência de sonho. Amém, gente? Deus vai usar o seu filho para glorificar o nome dele em outra área. Já que você tinha no coração de Deus, não era da vontade de Deus, glorifica ele onde você está agora. Amém, gente? Esse menino caladinho, pegou um avião junto com a mãe, né? Ele e a mãe, por baixo dos fones. Pegou o avião, disse ao pai que ia passar uns 3 dias na casa de um amigo, que ia fazer não sei o que e tal. Foi lá para Brasília. Fez o concurso do Banco do Brasil. Passou em primeiro lugar. Voltou para casa, não disse nada a ninguém, só a mãe estava sabendo. E a mãe chorando pelos cantos, porque sabia que o filho ia embora, né? E vivia uma vida terrível com o pai. E isso ele me contando, viu? Foi o pai me contando. Lá no box. Lá no box é tanto de celular como psicologia. Lá é tudo lá. É tudo. Parece que meus clientes parece que miram em mim e já começam a desabafar. Aí eu pastoreio, eu dou sermão, eu ajeito celular, eu faço tudo. Lá é tudo um pouquinho. Eu vou até mudar o Rondinelli Céu, psicologia e terapia. Vou até cobrar agora para a terapia, essa lição lá.
Disse ele, não, porque tá, meu amigo, quando eu vi meu filho, foi um corte no meu coração. Eu falei, o que foi que teu filho fez contigo, pai? Quando vi ele com aquelas malas, eu chorei. Falei, pai, estou indo embora. 18 anos só me tem. Estou indo embora, pai, estou indo para Brasília, passei no concurso, vou ganhar um dinheiro muito bom, vou morar por lá, viu, pai? Ele quase desmaiava, ele dizendo. E a mulher chorando, chorando, o irmão chorando. Falei, não, pai, eu tenho que seguir minha vida. Meu amigo, um pai narcisista que controla tudo. Nenhum filho consegue ver com ele, não. Quem é que consegue viver com um pai e uma mãe narcisista que se mete em tudo? O filho já barbado, vai fazer isso aqui, isso que eu quero. Resolva a sua vida, meu, suas escolhas. Você vai colher delas. Se escolher mal, vai colher mal. Se escolher bem, vai colher muito bem. Diz que já faz 2 anos que o filho nem fala nada. Foi embora, só dá oi e muito mal. Aí me diga, esse era um bom pai? Ele era um bom pai? Ele só me contou num relato ali para o seu filho, meu, você era narcisista, viu? Não, porque ele tinha que seguir o ramo da eletrônica, porque meu sonho era consertar a TV, e sonho não consegui, ele vai consertar celular. Eu falei, meu irmão, de onde o senhor tirou isso? Porque o senhor não faz um curso, o senhor está novo, rapaz, 60 anos está novo. Faça um curso, meu irmão, dá certo ainda, dá tempo. Até os 80 o senhor entra na área, fica 20 anos aí, dá para fazer muita coisa. E as pessoas esquecem que há tempo para tudo debaixo dessa terra. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. E tempo de ajuntar pedras e tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então tudo tem um tempo determinado na vida de alguém. Por isso que eu sempre digo às pessoas, eles estão passando por os perrengues da vida, eu digo, não é para sempre não, tá? Tenha paciência que é só um tempo. É só um momento, vai passar. Amém, gente? Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.